Pessoal, boa noite. Então, nós vamos começar o segundo trimestre. Esse segundo trimestre será dividido em 3 etapas, como vocês podem ver aí no slide, tá? A primeira etapa, né, tem início hoje. Eu vou enviar no WhatsApp um texto em PDF para vocês lerem. Vocês vão assistir esse vídeo que eu estou fazendo e vão realizar as atividades dessa primeira etapa no Google Classroom. Ou quem não tiver acesso pode fazer no caderno e tirar uma foto e me enviar, tá? Essas mesmas atividades, elas estão no texto em PDF também. E logo em seguida, depois vai ter a segunda etapa e a terceira etapa, todas com a mesma configuração e com as datas que estão ali acima. Nós vamos falar sobre tecnologia, tá? E como que a tecnologia, ela de uma certa forma, ela nos controla socialmente, nos deixa alienados, né, fora da realidade. É possível perceber isso ali na imagem, né, que desde criança, né, alguns familiares já dão celular para as crianças e muitas crianças, ao invés de brincadeiras normais, né, de criança, elas acabam ficando muito tempo no celular e até substituindo o brincar pelo celular. Isso não é saudável, né? Vocês já escutaram muitas vezes, e isso no decorrer do tempo vai deixando a pessoa excluída da realidade, né? Ela acaba ficando tão submersa ali nesse mundo tecnológico que ela acaba não acompanhando a realidade, ela fica fora da realidade. Essa nossa dependência da tecnologia, e na maioria das vezes a tecnologia em forma do celular, ela acaba levando a vários problemas, né, que nós podemos visualizar na sociedade. Guy Debord vai chamar a nossa sociedade de sociedade do espetáculo. Por quê? Ele vai dizer que a nossa sociedade, ela é dominada por imagens. Que imagens são essas? Imagens transmitidas por meio da televisão. A televisão, ela transmite muita imagem. Imagens transmitidas pelas propagandas que são feitas para nos convencer a comprar determinados produtos. Tem muita imagem nessas propagandas. A gente está acostumado, na verdade, a filmar e fotografar as coisas na nossa vida e jogar nas redes sociais. Então a nossa sociedade, ela é dominada pelas imagens, e ele vai chamar a nossa sociedade de sociedade do espetáculo. Por quê? Hoje em dia as pessoas, elas filmam, tiram foto da sua intimidade, jogam imagens da sua intimidade na rede social, Facebook, WhatsApp, Instagram, e a sua intimidade, ela se torna um espetáculo para que as outras pessoas possam ver como telespectadores, tá? Por isso, sociedade do espetáculo. Vou dar um exemplo. Hoje em dia tem gente que acorda já tirando fotos do seu café da manhã para colocar na internet e vai dormir tirando foto do pijama que tá para colocar na internet também. Ou seja, são imagens da sua intimidade, algo que é seu, da sua vida, que acaba se tornando um espetáculo para as pessoas assistirem quando você joga nas redes, porque aí todo mundo pode assistir. É possível ter exemplos também naqueles programas que a gente assiste, né, aos finais de semana, onde o apresentador, ele vai lá, vou dar um exemplo, né, vai lá na casa daquela pessoa que está passando fome, que não é da cidade e que ela precisa voltar para a terra dela, né? E isso é um exemplo, né? De volta para minha terra. Aí chega lá, a pessoa chora, ela se descabela, né? E aquilo que fazia parte da intimidade dela, que é o sofrimento dela, é filmado, é posto na televisão e acaba se tornando um espetáculo para as pessoas assistirem. E quem ganha com isso? O apresentador, que está ganhando ibope. Um outro exemplo é quando a gente filma algumas coisas que acontecem com as outras pessoas só para jogar na internet, né? Alguns exemplos, alguns anos atrás tinha uma senhora surtando no mercado, né? Ela estava em surto psiquiátrico, ela estava quebrando tudo, e uma pessoa filmou isso e
compartilhou, né, nas redes sociais. E aí a intimidade daquela pessoa, daquela senhora que estava doente, acabou se tornando um espetáculo. Um outro exemplo, como vocês podem ver ali na imagem, isso aconteceu ano passado, retrasado, um acidente de caminhão. A mulher, ela vai lá para salvar a vida do motorista e o homem ali, ao invés de ajudar, ele está filmando, né, tirando foto, provavelmente para postar depois nas redes sociais. Então, aquilo que fazia parte da intimidade ali, né, um acidente, algo grave, e a mulher ajudando, acabou se tornando um espetáculo para as pessoas assistirem. E aí logo depois um cartunista fez uma charge, né, colocando ela como uma super-herói, salvando o motorista, enquanto o outro ser humano ali só ficou filmando, né, ao invés de ajudar. Então a crítica em relação ao celular é isso, que ela acaba tirando as pessoas da realidade. Agora vocês vão fazer uma atividade. A atividade ela tá lá no texto em PDF e ela também vai estar no Google Classroom para vocês realizarem lá. Vocês vão fazer uma análise dessa imagem que está ali no slide. Vão me dizer qual que é a crítica, ou seja, o que essa charge está demonstrando. E vai justificar a resposta de vocês de acordo com o que nós vimos até agora em relação à tecnologia, ou seja, o que a tecnologia faz com as pessoas, né? E essa questão da dependência do celular, de ficar fora da realidade, de algo que era parte da intimidade de uma pessoa ou de algo da realidade acabar se tornando um espetáculo quando as pessoas querem filmar e jogar nas redes sociais. Então é para vocês falarem sobre isso. Essa dependência da tecnologia, ela leva a um outro problema também encontrado na sociedade, que é o fetiche da mercadoria. Quem criou esse conceito foi o Karl Marx, lá em 1800, só que na época do Karl Marx a tecnologia não estava tão avançada e não tinha celular. Então, a análise dele foi como que as mercadorias, elas acabam aparentando ter vida própria para as pessoas que estão comprando aquela mercadoria. Ou seja, quando a gente compra um produto, eu não paro para pensar que um outro ser humano fabricou aquele produto. Parece que aquele produto tem vida própria para mim, parece que ele simplesmente passou a existir. Ali no slide vocês podem perceber uma charge. Essa charge ela está relatando uma situação que já aconteceu muitas vezes na nossa sociedade. Ou seja, alguém vai lá, né, num site, compra um produto da China, por exemplo, pode ser pelo site do AliExpress, um celular, por exemplo, como está ali na charge, e aí esse produto chega, como está ali na charge, eles vão ver, tem um pedido de socorro ali escrito a sangue, né? Vocês percebem que a letra ali é em mandarim, justamente para fazer essa relação com a situação dos trabalhadores na China. Hoje em dia, a maior parte do que a gente compra de mercadoria é fabricado na China e muitos trabalhadores lá, eles trabalham em regime de escravidão. Essa situação ela já aconteceu, já apareceu no jornal, por exemplo, de uma pessoa comprar uma roupa e ela chegar com um bilhetinho pedindo socorro e relatando a situação de escravidão lá no trabalho, que é morar no trabalho, não ter lugar para dormir, trabalhar demais, não receber direito ou nem receber, trabalhar e não receber salário e por aí vai. Então, o fetiche da mercadoria é isso. A mercadoria, para mim, o produto, ele parece que tem vida própria. Quando eu compro ele, eu não paro para pensar que um outro ser humano produziu aquilo e que muitas vezes a pessoa pode até ter trabalhado em regime de escravidão. Mas hoje, na nossa sociedade, outras mercadorias aí estão presentes, e muitas mercadorias, né, diga-se de passagem, tem muitas opções aí para se comprar, e uma delas é a tecnologia e o celular.
Então, hoje em dia, é possível perceber o fetiche da mercadoria em relação ao celular. Ou seja, tem algumas pessoas que se relacionam com a tecnologia e com o celular como se esse produto, esse objeto, tivesse vida própria, né? Tem pessoas que são tão dependentes que acordam com o celular, vai dormir com o celular 24 horas com o celular, não consegue ficar longe dele. Algumas pessoas, elas deixam até de se relacionar com outro ser humano para, né, ficar no celular, né? Isso acontece muito, a gente vê isso muito acontecer. Então, esse é o fetiche da mercadoria. A mercadoria, ela parece que tem vida própria. A aparência é uma relação entre coisas e não uma relação entre pessoas, porque essa coisa, ela vai mediar a relação entre as pessoas. As pessoas, muitas vezes, elas deixam de se relacionar e no meio delas fica o celular, ou fica a mercadoria, ou fica um carro, ou fica uma moto e por aí vai. Segunda e última atividade, vocês irão fazer uma análise dessa charge. O que essa charge está querendo dizer? O que ela está mostrando? Vocês vão falar isso e depois vocês vão justificar a resposta de vocês de acordo com o conteúdo trabalhado. Então, a charge, ela está mostrando como que as pessoas são dependentes do celular, elas deixam de se relacionar entre si para ficar no celular. E foi possível observar isso no conteúdo trabalhado sobre o fetiche da mercadoria. E aí você explica o que é o fetiche da mercadoria. É isso que é para vocês fazerem.